Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 15. Bons estudos! Hoje é a nossa última teleaula do módulo de sugestões. Dá só uma olhada em como nós vamos revisar todas as coisas que você aprendeu nas últimas teleaulas. Você sabe que as teleaulas de revisão trabalham com um tipo de texto diferente. O texto que nós vamos trabalhar hoje é de uma bula de remédio americano. Isso vai ajudar a gente a recordar as estruturas da língua inglesa que servem para fazer sugestões. E na parte de turismo da nossa teleaula, nós vamos viajar para um lugar muito bonito, o Alasca. Foi só falar em Alasca que eu aposto que muita gente já foi logo pensando em frio. Bom, eu pelo menos pensei. Só que pensei em inglês, né? Em inglês, frio se diz cold. Mas a palavra inglesa cold não significa somente frio. Cold também pode significar resfriado. Lembra do resfriado da Beth, que deu tanta dor de cabeça para ela nas últimas teleaulas? Pois é, para ajudar a revisar o módulo de sugestões, eu vou contar sobre o resfriado da Beth, que é de arrepiar os cabelos. E aconteceu tudo aqui mesmo, na cozinha da nossa casa. A história que eu vou contar é de quando a Beth ainda estava resfriada. Ela estava sofrendo com uma tremenda headache. Tudo começou quando ela estava mexendo na caixa de remédios. E de repente ela pegou um remédio da caixa. I'll take this one. No way! No way! You should not take any medicine without talking to your doctor. You're right. I should not take any medicine without talking to a doctor. Mas ele também não precisava me dar esse susto. Quem me deu um susto danado foi a Beth. Onde já se viu ir tomando remédio assim, sem mais nem menos? We should not take any medicine without talking to a doctor. Entendeu o que eu disse? We should not take any medicine without talking to a doctor. We should not. Nós não deveríamos. Nós não deveríamos tomar nenhum remédio sem antes consultar um médico. Viu como eu usei uma das estruturas que nós já conhecemos para fazer sugestões? Should é um verbo muito importante para fazer sugestões em inglês. Por isso eu disse para Beth, you should call your doctor. E ainda bem que a Beth seguiu a minha sugestão e telefonou para o médico dela. Dr. Pereira, I have a headache again, but my stomach hurts too. Should I take an aspirin? No, you should not take aspirin. It is bad for your stomach. Why don't you try Noaspi? It is a non-aspirin pain reliever. It's American medicine, isn't it? Yes, it is. Do you have it at home? Yes, I do, thank you. I'll try it. Why don't you call me if you have any problems? Okay, thank you. Bye. Why don't you? Lembra da estrutura desse tipo de frase que a gente usa para fazer sugestões? Você aprendeu que toda vez que a gente usa why mais not no começo de uma frase, isso indica que vem por aí uma sugestão. Quando usamos why mais not no começo da frase, já dá para perceber que queremos sugerir alguma coisa para alguém. O equivalente em português é a expressão por que não? Mas em inglês eu também posso usar uma outra estrutura que serve para a mesma coisa. Why mais don't, mais pronome pessoal, mais o verbo e mais o complemento. Eu também posso usar esta estrutura para fazer uma sugestão, como por exemplo na frase Why don't we try a new restaurant? Que em português significa por que não tentamos um restaurante novo? Por que nós não voltamos para a história da dor de cabeça da Beth? Você lembra qual foi a sugestão que o médico fez para ela pelo telefone? Ele disse, Why don't you try Noaspi? Noaspi. This is it. No way! Oh, Dave, you scare me to death. Darling, you know you should not take any medicine without reading the package. A gente não deve sair por aí tomando remédio sem antes ler o que está escrito na bula. Antes da Beth tomar isso aqui, eu vou ler para ela o que está escrito na bula. O David só esqueceu de dizer uma coisa. What's that? Nos Estados Unidos, a bula vem escrita na própria embalagem do remédio. Oh, that's right. Olha, a bula vem escrita aqui mesmo, na própria caixinha. Mas você não precisa ler a bula para ficar sabendo para que serve o remédio. Você pode olhar nesta outra informação aqui, ó.
O nome do remédio aparece geralmente com letras grandes, porque isso é o mais importante para você ver e localizar numa farmácia. O nome deste remédio aqui é NoAsp. Abaixo ou acima do nome do remédio vem a indicação de para que serve. Esta indicação não é tão detalhada como a que aparece na bula, mas já mostra que o remédio serve para o que a Beth precisa. Olha aqui, Pain Relief. Pain Relief é o que a gente chama em português de analgésico. Na embalagem do remédio, também pode aparecer o nome da substância principal do remédio. E como qualquer outro produto que você compra, também vem escrito a quantidade. Na caixa deste remédio está escrito aqui, vem 100 tablets, ou seja, 100 comprimidos. Tablet significa comprimido. Agora, a gente já pode ler a bula que vem escrita aqui mesmo na caixinha. Presta atenção no que está escrito aqui. Indications. For safe, quick temporary relief of pain due to headache, muscular aches and pain, and the fever of colds or flu. An effective pain reliever. Acetaminophen is unlikely to cause gastric irritation. Você notou que a primeira frase da bula começa pela preposição for? A frase diz: For safe, quick, temporary relief of pain due to headache. A preposição for significa para. Quer dizer, se esta frase começa por for, ela está dizendo para que serve o remédio. E mesmo que você não conheça todas as palavras que estão aqui, é fácil reconhecer alguns tipos de dores. Todos os tipos de dores são formados com a palavra ache. Aqui, por exemplo, nesta frase, nós temos a palavra headache. Head é cabeça. Portanto, headache só pode significar dor de cabeça. E como tem a palavra for no começo da frase, dá para saber que o remédio é for headache, para dor de cabeça. Tem uma outra coisa muito importante na bula dos remédios em inglês. Aqui, por exemplo, a palavra directions está inteirinha escrita em letras maiúsculas. Por que será? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco em por que a palavra directions está escrita toda em letras maiúsculas na bula do remédio. A primeira frase em negrito indica a posologia, quer dizer, o modo de usar. Directions, como deve ser usado, por quem e quanto. Adults, 1 or 2 tablets, 3 or 4 times daily. Percebemos isso pelas quantidades e pela palavra adults, que é bem próxima do português adultos. Há mais uma palavra lá, physician. O que será que isso significa? Physician é outra palavra para doctor, ou médico, como a gente diz em português. Quer dizer, se for para tomar mais comprimidos dos que estão descritos na bula do remédio, é melhor consultar um médico. Mas vamos voltar aqui para a bula do remédio para ver uma outra coisa importante. Caution. Tá vendo esta palavra escrita com letras bem escuras? Caution. Você pode entender o sentido desta palavra observando a frase da bula que vem em seguida. A frase diz o seguinte: Do not give to children under 12 years of age. Children, como você sabe, quer dizer crianças. Under 12 years of age só pode significar com menos de 12 anos de idade. Portanto, a palavra escrita em letras escuras aqui no começo só pode querer dizer uma coisa. Caution significa precauções. Caution, precauções. Sempre que aparecer esta palavra na bula de um remédio, você deve prestar atenção ao que vem escrito depois. Porque ali vem as coisas com as quais você tem que tomar cuidado na hora de usar o remédio. E tem uma outra palavra aqui muito importante que você deve notar. A palavra warning. Warning, advertência. Aqui estão escritas as advertências para evitar acidentes com o remédio. Pois é, essas são as dicas que eu posso dar para você entender melhor as bulas dos remédios em inglês. Mas toma cuidado, remédio não é brincadeira nem diversão. Mas se você quer diversão, o melhor remédio é fazer uma viagem com a gente. Let's travel together! Nossa viagem de hoje é para um lugar bem diferente, o Alasca. Os primeiros habitantes do Alasca vieram pelo Estreito de Bering cerca de 3 a 10 mil anos atrás. Por causa do clima e da localização geográfica do Alasca, os europeus só conseguiram chegar lá em 1724. O primeiro deles foi Vitus Bering, que era um navegador dinamarquês,
mas estava explorando a região sob as ordens do governo russo. Até 1867, os russos dominaram a região do Alasca e exploraram seus recursos naturais. Depois eles venderam o Alasca para os Estados Unidos por 7 milhões e 200 mil dólares. Os americanos achavam que aquela região seria estratégica para sua expansão econômica. O Alasca foi abandonado por muitos e muitos anos, até que um dia os americanos descobriram que a região era rica em produtos importantes como o petróleo e o gás natural. Em 1959, o Alasca se tornou o 49º estado americano. Agora que você já conhece o Alasca, que tal rever tudo que você aprendeu na teleaula de hoje, hein? Vamos para a revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você recordou as expressões e as frases que são utilizadas para se fazer sugestões em inglês. Para ajudar você a recordar as frases com sugestões, nós estudamos um tipo de texto diferente, a bula de um remédio americano. E na parte de turismo da nossa teleaula, você conheceu um estado americano que antes pertenceu à Rússia, o Alasca. Então chegamos ao fim da nossa última teleaula do módulo de sugestões. A partir da próxima teleaula você começa a aprender coisas novas. See you there!